Bom dia, professora. Bom dia, turma, caso algum colega acabe assistindo. Esse é o nosso trabalho em relação à silvicultura com nativas, na cadeira de silvicultura. Minha dupla é o seu Vitor. Bom, falando um pouco sobre a realidade atual, o Brasil tem uma vocação florestal muito grande, né? Nós temos em torno de 500 milhões de hectares de florestas nativas e 8 milhões de hectares de florestas plantadas. Desses 8 milhões, 72,4% são de eucalipto. Essas quantidades, esses milhões e milhões de hectares, eles acabam evidenciando um forte potencial que a gente tem para a indústria madeireira, né? Nossas florestas plantadas, elas têm um potencial, né, uma importância econômica muito grande, ao ponto de ser 1,3% do PIB. Em contrapartida, a gente tem um cenário bem preocupante, que é o do desmatamento. Ali entre 2019 e 20, 34,5% na região da Amazônica foi afetada por desmatamento. Então, tudo isso acaba resultando em terras com uma aptidão péssima, uma fertilidade muito mal afetada e, obviamente, acarreta numa alta suscetibilidade à erosão. Isso sem considerar a erradicação de espécies, né? Quantas espécies não acabam entrando em extinção em consequência desse ato. A relevância da silvicultura com as nativas, o cultivo de floresta nativa ele é promissor, porque para atender à demanda existente que não precisa resgatar elas das florestas. Os serviços ecossistêmicos que elas fornecem, a melhora da qualidade do solo, a atração de polinizadores, combate de pragas via inimigos naturais, a melhora da qualidade da água, sequestro de carbono e também é uma alternativa para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A importância da pesquisa dessas as plantações de nativas, falta muitas informações, é muito grande essa falta de informações que as empresas acabam usando técnicas utilizadas no eucalipto por não ter outra fonte de consulta para o manejo dessas plantações. As organizações ligadas à restauração e conservação existentes hoje em dia, as que mais se destacam, o Instituto Socioambiental da Rede de Sementes do Xingu, o Instituto Terra, do Vale do Rio Doce, o Projeto Arboreto, no sul da Bahia, a Fundação SOS Mata Atlântica, o Instituto Ouro Verde, da Amazônia, Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, a Aliança pela Restauração da Amazônia e a Rede Ariticum do Cerrado. Falando um pouco sobre os projetos em desenvolvimento em relação à silvicultura de nativas, nós temos o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento em Silvicultura com Espécies Nativas, que ele é realizado pela Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. Ele teve como base, né, como um trampolim, um projeto alicerce, o Programa Verena. O Programa P&D, né, DPID, como eles chamam, ele, dentre várias atividades que eles se propõem a exercer, uma delas, né, muito interessante, são investimentos em startups que são focadas em SAFs biodiversos com espécies nativas. Além disso, muito interessante é esse fomento à pesquisa, justamente nessa demanda muito grande de pesquisa voltada à espécie nativa que nós temos no Brasil. Esse programa se propõe a fomentar, produzindo materiais que sirvam para disciplinas eletivas de silvicultura tropical em cursos de engenharia florestal. Tem a meta de montar um programa de pós-graduação em silvicultura tropical e também a realização de cursos de treinamento técnico. Além desse programa, nós temos a Simbioses, né? Simbioses Investimentos, que é uma empresa, está situada ali na região nordeste, na Bahia. O foco dela é promover o empreendimento em silvicultura de nativas, onde clientes podem investir nessas espécies, né? Na produção dessa espécie. Um dos objetivos, uma das metas principais dessa empresa é cobrir, né, o gap, como é dito, né, o espaço, essa lacuna que o desmatamento ilegal acaba formando, e promover, né, e fomentar
a comercialização, né, a indústria madeireira dessas madeiras nobres, mas de maneiras legais. Então, a produção de maneiras nobres de alto valor, como é o objetivo, e eles têm um banco com mais de 20 espécies nativas voltadas ao melhoramento dessas espécies. Mas, como o senhor Vitor comentou, pela falta de pesquisa, eles acabam tendo que utilizar técnicas que foram usadas no eucalipto. Então, O potencial econômico é, das nativas, eles são uma estratégia de negócios lucrativa e responsável. Essencial para metas ambientais, como a neutralização do carbono. O Brasil, por exemplo, ele tem 8 mil espécies arbóreas, sendo 159 de interesse comercial. Essas árvores fornecem madeira para a indústria moveleira, para a indústria naval e também para a fabricação de móveis. Algumas elas são ameaçadas de extinção. O plantio precisa do cadastro do sistema DOF do IBAMA, que é o documento de origem florestal, fornecido pelo IBAMA. A empresa Futuro Florestal, do município de Garças, de São Paulo, ela tem alguns cultivos de algumas árvores nativas, o guanandi, o jequitipá rosa, o louro pardo ou louro frejó, o ipê felpudo e o mogno brasileiro, que é amplamente atacado pela broca Ipsipla grandela. A empresa ainda trabalha com IPs, os mix de nativas, para as reservas legais e áreas de preservação permanente, o mogno africano, a teca, frutas nativas da Mata Atlântica. A empresa também oferece serviços como visita técnicas, análise de aptidão florestal, acompanhamento do plantio e pegamento, a capacitação de manejo e assessoria para a compra de propriedades. Também há projetos técnicos florestais, regularização ambiental, capacitação de financiamento, planos de negócios e implantação e manutenção. Bom, ainda dentro da área de projetos em desenvolvimento, o Brasil, né, como uma resposta ao mundo, o que a gente quer dizer? Ele é uma das respostas que o nosso país ele pode acabar dando para o mundo é por meio dessa atividade econômica, né, que é a silvicultura com espécies nativas, gerando renda, gerando emprego, mostrando a potência dessa atividade que é sustentável e o quanto ela traz soluções baseadas na natureza e apresentando alternativas de cultivo em áreas degradadas, né? Mostrar para o mundo a demanda dessas pesquisas e mostrar que a gente tem retorno nessa pesquisa. Assim como essas áreas degradadas que podem ser utilizadas, nós temos hoje no Brasil 50 milhões de hectares que são ou em mau uso ou desmatados, e eles podem ser restaurados. E também a gente não pode deixar de lembrar das reservas legais, que, dependendo da sua situação, também pode ser restaurada com espécies florestais nativas. Em relação à produtividade, o eucalipto na década de 70 até 2010 tinha produção de 12, e aí em 2010 foi para 40 metros cúbicos por hectare ao ano, enquanto a nativa se manteve em 10 metros cúbicos em todo esse meio tempo. Isso acaba mostrando uma falta de pesquisa muito grande, né, no âmbito histórico já. Em relação ao potencial que a gente tem pesquisas que foram mostradas durante a palestra da PID. Nós temos 530 espécies com potencial diversificado. E a gente tem possibilidade de resultado a curto prazo, onde tiveram pesquisas e relatórios que mostraram que com um certo investimento, como está ali de 8 milhões de dólares, a gente consegue ter um resultado a curto prazo já em relação a sementes, mudas, melhoramento genético, clonagem e zoneamento, no que esteja a silvicultura de nativas. E esse investimento de 8 milhões nessa produção de silvicultura de nativas, ele pode gerar em 20 anos um rendimento de 35% a 56% a mais. Então, no final desse tempo hábil, cada dólar investido dá de retorno 2 dólares e 39. Então é mais que o dobro de lucro, né? É um lucro bem mais que 100%. Mostrando a viabilidade de um projeto que envolva silvicultura com espécies nativas. A possibilidade da produção de madeira nativa no Pampa, nós temos a situação atual do eucalipto,
protagoniza a produção, né? Ele está em elevada expansão e ele substitui a vegetação nativa. Os campos nativos estão sendo ocupados também pelo eucalipto. E uma alternativa quem acaba ficando evidente, né, é a conversão, a tentativa, né, tentar mostrar para os produtores o quão necessário, o quão importante é a silvicultura com espécies nativas e tentar fazer essa conversão. O eucalipto está substituindo a nossa área, então a tentativa é substituir novamente, só que por plantas nativas. Fazer uma conversão como o angico e o ipê, que são duas espécies que são nativas. O angico aqui no Pampa ele é muito presente, o ipê não só no Pampa, mas também no país como um todo. E eles são muito utilizados já na madeira, para madeira nobre em todo o país. Só que para tudo isso acontecer, a gente precisa de uma condição, né? Tem essa condição base, que é o avanço da pesquisa na silvicultura com nativas. Ainda hoje, o cenário que foi comentado de empresas de grande porte já, uma empresa que está com bom investimento, não conseguir realizar, não ter dados suficientes para fazer o melhoramento genético nas espécies nativas. Elas têm que, essas empresas acabam tendo que utilizar técnicas de melhoramento genético utilizadas no eucalipto para tentar reproduzir os resultados numa nativa. A gente tem uma demanda muito grande, então a crença, né, a gente acredita que para conseguir chegar minimamente nessa alternativa é que essa condição seja cumprida, que é um avanço da pesquisa com silvicultura como espécies nativas, né? A produção nativa no Pampa, não só no Pampa, mas no Brasil,